A lei determina a autópsia. E isto independente da vontade dos familiares. Por quê? Para se assegurar que, se um crime foi cometido, possa, no interesse maior do Estado, dirimir aquela situação e punir o causador de um crime. Então, não se trata de que, a partir do momento da morte, a pessoa que tinha suas garantias todas enquanto criatura humana passa a uma condição de coisa, que esta coisa vira coisa de ninguém. O cadáver não é coisa de ninguém pela legislação brasileira, até porque fica assegurado, no caso da autópsia, a sua recomposição e a sua entrega aos familiares para que professe os cultos e faça o enterramento daquele seu ente querido. Se fosse coisa de ninguém, nós estaríamos diante de uma situação de que aquele autopsiado não precisaria ser restituído aos seus familiares. Então, veja bem, o interesse do Estado é só no sentido de se verificar num exame, pela autópsia, se há ou não o cometimento de um crime, se a morte foi criminosa. Mas a garantia daquela coisa chamada cadáver, que tinha vida e tinha uma garantia como criatura humana, a partir desse momento, esta coisa é de propriedade dos seus familiares. Isto é o que dispõe a lei brasileira. Um momento em que nós chegamos a um ponto comum entre a morte para a medicina e a morte para o campo jurídico. Nós estamos vendo que, para se viabilizar a retirada de órgãos, nós temos uma ficção jurídica chamada morte cerebral. Isto, na verdade, é uma ficção jurídica, porque, embora, para o aspecto clínico, aquela pessoa possa, em tese, não ter mais condições de expectativa, não se abre enquanto ela está no respirador, enquanto ela tem batimento cardíaco, enfim, enquanto não se lhe dá o atestado de óbito, mantendo qualquer dos sinais vitais, ali, então, juridicamente existe vida. Portanto, não abre sucessão, portanto, todas aquelas situações próprias que advêm do momento jurídico morte não acontecem. Há um caso famoso aí que foi a mãe do ex-presidente Fernando Collor. Não é verdade isso, não. Então você veja como uma vez está atrasado. Eu faço questão de pedir a palavra. Pois é. Não é verdade. Claro, advogado. Eu faria um apelo que nós, nessa reunião, não fizéssemos alusões a determinados termos. O senhor não pode dizer, na frente de um médico, que alguém pode ter pensado, mesmo à distância, que um cadáver é coisa de ninguém. Vamos cuidar. Eu lhe faço um apelo. Eu lhe peço. É res no Este é um lius, assunto, é no sentido jurídico. Mas não há doutor. sentido É res jurídico. no lius, coisa de ninguém, não há nesse sentido que não foi há colocado. direito de Estado. Nós aqui estamos defendendo uma sociedade de seres humanos que, com a evolução da tecnologia e da ciência, se vê diante de uma necessidade de discutir o que estamos fazendo aqui. Eu, como médico, e acho que falo em nome dos colegas, repudio de forma frontal a sua maneira de expressar que o cadáver pode ser coisa de ninguém. Não, o cadáver entendeu, é um ser então. humano, eu entendi, claro, português eu falo melhor do que qualquer outra língua que eu falo. Mas o senhor Por não favor. entendeu a minha Então eu lhe exposição. peço que nós nos atenhamos a um aspecto ético, porque isso tem um grande efeito social. O senhor não pode imaginar... Não, mas eu preciso registrar. Não, mas eu preciso registrar, porque o senhor está caminhando para um equívoco. Veja bem, quando eu digo coisa de ninguém, eu digo no sentido jurídico, e o senhor não alcançou a explicação no aspecto jurídico. É a res no lius, é coisa de ninguém porque não lhe estão garantidos direitos de vida. Somente isso, não estou dizendo que o cadáver é coisa no sentido popular, é coisa no sentido jurídico. E isso é uma colocação jurídica que é fato. Assim é visto pela lei, protegendo o cadáver para que lhe seja restituído aos seus familiares. Essa colocação que eu fiz, jamais colocaria que o cadáver é coisa de ninguém ou que isso foi colocado aqui. Tecnicamente, juridicamente, é assim que a lei vem. Eu estou só registrando como é que a lei... Mas como nós estamos aqui para esclarecer a sociedade e conseguir protegê-la e beneficiá-la, eu acho que nós deveríamos medir as palavras, porque os efeitos numa fase de formação de opinião neste país e em todos os países, porque eu repito, a evolução da tecnologia em vários setores cria a necessidade de reflexão e discussão. Eu cito só um exemplo: sexo sem procriação e procriação sem sexo. Isso 20 anos atrás era uma quimera. 15 anos atrás, nessa nossa reunião seria totalmente inútil e desnecessária, seria extemporânea. Então eu faria um apelo a nós todos, e a mim em primeiro lugar, para me sentir à vontade, incluindo todos,
que nós cuidássemos da terminologia, porque isso terá consequências no objetivo maior do nosso encontro. Então, ainda que no latim a tradução literal seja coisa de ninguém, a mim me causou uma grande impressão como médico chamar o cadáver de uma criança que pode vir a salvar 8 vidas, porque de um cadáver nós podemos tirar 8 órgãos vitais, excluindo as córneas, que melhoram a condição de vida, como coisa, e segundo coisa de alguém. Mas bem me parece que agora, nós estamos... bem posto agora que foi o aspecto jurídico, para não ficar o equívoco. Mas eu peço que o advogado também entenda o nosso ponto de vista. O vereador Faria Lima. Não, pela exposição, doutor Durso, quer dizer que não é considerada, não é reconhecida a figura da morte cerebral. Quer dizer, não existe essa figura juridicamente. É aí que esse então, ponto... Então, todos os transplantes feitos até agora, quer dizer, foram feitos por quem? Por criminosos? Eu precisaria explicar isso. O José Belo trazia o exemplo da mãe do presidente Collor. Enquanto ela esteve naquele período que popularmente, a gosto de muitos, chama-se período vegetativo, não é isso? Popularmente é o que se chama, ali havia vida. Mas é lógico. Mas é isso, mas não é o mesmo, o senhor está querendo outra esse confusão. A mãe do presidente Collor nunca teve morte cerebral? Aí é que está, mas veja, não, foi o exemplo trazido para o José Melo, só para esclarecer o seguinte, enquanto a pessoa está sob aparelhos, enquanto ela está nesta fase na UTI, a vida, juridicamente, mesmo que nós estejamos... Todos os transplantes, doutor mesmo Durso, que nós estejamos, não sob o ponto de pergunta. vista médico, em eventual... Vamos dar um exemplo. Se nós estivermos diante de alguém que lhe seja decretada a morte cerebral, então o médico entende que ali é a morte cerebral. Mas se essa pessoa está ligada a aparelhos e ela respira e tem batimento cardíaco, juridicamente, isso eu preciso registrar tecnicamente, porque senão eu não teria justificativa a minha presença aqui, juridicamente não abre sucessão, não há morte jurídica, não há atestado de óbito. Esse é o registro técnico que eu preciso fazer. Não e diverge do campo. Doutor, não é verdade. A minha pergunta, e vale a pena, que só para deveríamos... concluir, professor, por favor. eu ouvi atentamente todos no primeiro bloco, só para concluir. Eu acho que vale a pena trazer isso à tona, porque isto é ponto de infindáveis discussões. Nós precisamos trazer o critério jurídico e o critério médico de morte quão mais próximo possível. E hoje não estão. E isto traz sérios problemas, inclusive para os transplantes. Isso prova que a legislação está... Ele não me respondeu a pergunta, Essa inclusive, doutor Elias poderia entrar até nessa pergunta que o vereador Faria Lima colocou. Se a morte cerebral, só para esclarecer, a morte cerebral não permite a retirada, na visão jurídica, de órgão para transplante. Então, não permite. Permite. A questão é outra. A questão é outra. É só para se determinar o momento da morte. Então eu vou esclarecer o senhor. Qual é o critério médico para o momento da morte? O critério médico para o momento... A morte encefálica, ela é feita clinicamente pelo médico e depois ela pode ou não ser comprovada por um método auxiliar diagnóstico. Uma vez comprovada, o indivíduo está, pela lei que o senhor tem na frente, comprovadamente morto, embora ele esteja com o coração batendo. Mas não juridicamente, o senhor me dá licença um instantinho, doutor? O senhor está equivocado. Eu emito um atestado de óbito com o doente na UTI, sim, senhor. Esse atestado vai ser registrado em onde quiser. O senhor pode abrir qualquer... O senhor já tem o atestado de óbito? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Aí está morto. Juridicamente é esse o momento. Ele já está morto no dia que eu emito o atestado de óbito. Veja, eu estou querendo trazer luzes para tentar unificar esse ponto. O senhor está admitindo a hipótese que nós tiramos órgãos antes de ter o atestado de óbito assinado? Não, eu peço que a Marisa dê o seu testemunho, porque o senhor está incorrendo num erro crasso. Absolutamente. Ou o senhor admite... sim. Absolutamente. Se eu lhe digo que nunca foi tirado um órgão do meu conhecimento nesse país e em outro, sem um atestado de óbito assinado, e eu peço o testemunho da coordenadora da Secretaria de Estado, o senhor tem que se retratar aqui e agora. Absolutamente. Porque se ele tem atestado de óbito, tem toda a sequência jurídica atrelada. É esse o ponto. Se nós estamos então, veja, o senhor concorda que se há atestado está morte jurídica? Mas aí é que está, esse é o ponto. A morte cerebral que foi colocada anteriormente, o indivíduo pode estar num momento de
morte cerebral e não está juridicamente morto. Como não? De que forma, se ele já tem o atestado assinado? Então vamos lá, vou tentar explicar melhor aí. Aliás, eu queria saber qual é a sua finalidade em criar essa situação. Não, a finalidade é trazer luzes para tentar trazer o mais próximo possível o momento da morte no campo médico e da morte jurídica, que eu acho que isso seria muito útil. A legislação está atrasada. Está atrasada, sim. Nós precisamos rever isso. Absolutamente está em dia. Quem está atrasado é o colega que não conhece. Perdão, professor. Que isso? Perdão. Como é que o senhor pode dizer que o homem com atestado de óbito assinado, juridicamente não está com toda a sua... Quando há o atestado de óbito, nós temos morte jurídica. Então, tá Na bom. ausência do atestado de óbito, com a ausência do atestado de óbito, sempre haverá vida. A pessoa pode estar na UTI. Mas nenhum de nós está querendo tirar órgão sem atestado de óbito, Mas ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Eu estou tentando definir só um ponto de morte que difere entre o critério médico e o critério jurídico. Para o critério médico, o senhor há de convir comigo que a morte é um processo. O indivíduo está morrendo. É a falência de um órgão, a falência generalizada de todos os órgãos e somente ao final disso é que nós temos a morte no campo médico. Ou não? Não. Não. Sim, senhor. O senhor não ultrapassa o conhecimento, o senhor está preparado. A morte encefálica hoje eu é estou igual falando de morte encefálica, professor. Mas esse é eu estou dizendo que a morte no campo da discussão. médico... Me desculpe. A morte no campo médico é a falência de um órgão. Esse processo leva à falência... Não estou falando de morte encefálica. Estou falando morte. A morte para o campo médico é um processo de falência dos órgãos que leva à falência generalizada do organismo. Isto é óbvio. No campo jurídico, este processo não existe. Ou o indivíduo está vivo ou o indivíduo está morto. É essa a questão que eu queria trazer para que nós tivéssemos aproximado cada vez mais o critério de morte no campo médico do critério de morte no campo jurídico. É essa a questão que eu quero trazer. Eu queria também para fechar esse episódio. Nos últimos 60 anos, este conceito que o senhor lembra da morte foi inicialmente rotulado em função da respiração. Meu pai, que era médico, me dizia que o diagnóstico de morte se fazia com um espelhinho, se embaçava ou não. Quando surgiu os sistemas de assistência respiratória e o indivíduo, mesmo não respirando espontaneamente, ele, através de um aparelho, tinha permuta de oxigênio e continuava vivo. A seguir, o diagnóstico de morte foi o batimento cardíaco. E quando havia uma linha isoelétrica no eletrocardiograma, o indivíduo estava morto. Aí surgiu o choque cardíaco e outras medidas capazes de reverter esta situação de falência cardíaca. E no momento, porque isso é dinâmico, por unanimidade consensual, médico, jurídica e ética, e também religiosa, que também deve ser citado, por isso se fez no Vaticano, a convite do Papa, com o Zerbini presente, aceitou-se que, no momento, uma linha isoelétrica do eletroencefalograma, não do eletrocardiograma, representa a morte, ponto. Que para fins didáticos e médicos vai com um adjetivo, encefálica, porque através desse adjetivo criam-se condições fisiológicas que permitem a retirada dos órgãos. O que me pareceu absolutamente extemporâneo e me assustou foi a hipótese de que um ser humano em morte, entre parênteses, encefálica, com atestado de óbito assinado, não tivesse a situação jurídica de morte, com todos os seus epifenômenos. Herança, transmissão, poderes em sociedades anônimas e que tais. O doente só é aproveitável como doador de órgãos quando ele está médica e juridicamente morto. E não acho que é este o motivo da nossa discussão aqui. Perfeito, é por isso que eu queria encerrar. Porque isso vai criar mais o caos dentro da opinião pública. Nesse ponto nós estamos de acordo, mas desde que haja o atestado de óbito para isso, desde que se reconheça dessa desculpe, é um pleonasmo. É nesse sentido. Mas já ficou claro aqui que há o atestado de óbito na morte encefálica. Existe um exemplo muito típico de morte num livro de transplante muito clássico, que é a figura de um decapitado. O que é um decapitado? É um indivíduo que está amarrado numa cadeira e que é uma foto muito trágica, talvez, mas explica o que é a morte cerebral. O sujeito decapitado, a cabeça tomba ao lado, o sujeito está sentado numa cadeira, amarrado,
E o sangue flui pelas artérias, o que significa que o coração está batendo. Mas a cabeça está ao lado do corpo. Então, alguém pode dizer que aquele coração batendo significa vida? Não é verdade. A cabeça está ao lado. Este é um exemplo de morte encefálica. Vamos ao intervalo aqui, voltamos. Eu queria ouvir depois a Marisa e o vereador Faria Lima, que tem aí um projeto que causou polêmica, muita gente apoiando, muita gente criticando. A gente vai falar também a respeito desse projeto. Daqui a pouco a gente volta com Opinião Livre, debatendo hoje transplante. Até já. Marisa Fernandes Góes, enfermeira, coordenadora de captação de órgãos da Secretaria da Saúde. Marisa, o momento talvez mais emocional e difícil é aquele em que você chega na família, é um momento delicado, porque ela perdeu lá um integrante da sua família, de forma trágica, na maioria das vezes, como disse o doutor Silvano aqui, 95% das vezes, né? Como é que é esse contato seu, sabendo que tem gente precisando, com a família numa hora desesperada? É um trabalho difícil, é um trabalho árduo que a gente vem desenvolvendo há mais de 8 anos e agora mais centralizado. A central de captação tem o objetivo de fazer essa captação, todo esse trabalho de procura e localização desses pacientes com morte encefálica e fazer a abordagem da família com relação à doação de órgãos. É complicado você explicar para a família o que é morte encefálica no momento de tanta dor. Ele está no momento de perda e o nosso trabalho é explicar o que é morte encefálica, que ela pode ser confirmada, a importância da doação desses órgãos e o objetivo do transplante. Como é que você foi recebida até hoje? Tem caso em que você teria sido aí convidada delicadamente a se retirar para o resto da vida da família, ou na maioria das vezes é bem recebida, é bem aceita, como é que é? Olha, hoje eu posso falar com segurança que hoje nós somos bem recebidas. Digo somos porque o trabalho é feito basicamente por mulheres. São 9 enfermeiras que fazem esse trabalho de abordagem da família quanto à doação. No passado não era? No passado não era. Era uma resistência muito grande e a família nos rejeitava, se sentia um pouco agredida porque a coisa é muito imediata. E hoje, pelo fato de se discutir tanto o transplante, de se falar tanto em doação de órgãos, quando nós chegamos para uma família e abordamos e dizemos à família que o parente dela está em morte encefálica, para ele aquilo já cai de uma certa forma no que de fato a gente quer, a doação de órgãos. Então hoje é mais fácil lidar com isso, apesar de ainda ter um índice alto na recusa da doação. E esse trabalho de esclarecimento para a família quanto à doação de órgãos, o que é morte encefálica, tudo é feito em curto espaço de tempo. Eu preciso de um tempo mínimo de 1 a 2 horas para conversar com a família, para que a família se reúna e concorde com a doação, o mais breve possível. Doutor Luconi, há diferença na reação das pessoas de órgão para órgão ou não? Quando você fala, olha, precisamos do coração, é uma reação, precisamos da córnea, é outra ou não? Não, nós não sentimos isso, porque toda vez que a gente aborda a família para pedir, a gente pede, a gente quer que doe todos os órgãos. Não, mas pode estar só o coração ou não pode? As equipes, quando entram para abordar a família, pedem para abordar a doação de todos os órgãos. A doação de todos os órgãos. São 8 órgãos. Em tese, nem sempre em São Paulo se aproveitam 8 de cada, mas existem 8 órgãos transplantáveis em cada doador. Vamos enumerar, doutor Silvano, coração? O coração, os 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, os 2 rins e, eventualmente, intestino delgado. Córnea não entra. Eu não coloco... Eu coloquei pâncreas, não foi? Acho que não. Então, são 9. A córnea, como não dá vida, e a córnea pode ser retirada após a morte com parada cardíaca... É o único desses 9? É o único. E não é um órgão. A córnea é uma parte do globo ocular e ela pode ser retirada até algumas horas depois da parada cardíaca. Então, ela foge um pouco do problema principal, que é aquele que a Marisa acenou, em que a família tem que concordar, na legislação atual, em que enquanto o coração está batendo, porque ela precisa ser perfundido o órgão para ter condições. Mas se for aprovado o projeto do vereador Faria Lima, muda essa história, né, vereador?
Nós estamos aqui com 3 excelentes médicos e depois eu gostaria de ouvir a opinião deles e da Marisa também, com respeito às pessoas que estão nessa fila. Como é que é a vida dessas pessoas? Como é que é a angústia que passa uma pessoa como essa e a família dessa pessoa também? Nós temos aqui uma reportagem do sujeito que está no primeiro lugar na fila, né? Ele está há 3 anos e 2 meses, não é isso, Marisa? Esperando um transplante de coração. Exato. Né? Então, veja, o tempo é um negócio longo, né? Nós temos aqui outra reportagem de uma menina que está há 4 anos esperando um transplante de fígado, doutor Silvano. Dá licença de um esclarecimento? Sim. É necessário que se saiba que existem tipos de sangue raros. Então, o candidato a coração tipo AB, ele fica... É difícil encontrar um doador compatível. AB, porque a porcentagem de humanos de tipo AB é muito menor do que um tipo O. Então, é por isso que alguns casos, em particular, ficam tanto tempo na fila. E como colocou o Dr. Silvano Raia, quer dizer, é um processo evolutivo. Eu acho que a legislação também deve acompanhar essa evolução. Concordo com o Dr. Elias e com o Dr. Paulo quando eles colocam que o problema também é de infraestrutura. E realmente é um problema de infraestrutura. Quando nós temos num país um presidente da República que no tempo da sua campanha afirmava que o ministro mais importante do seu governo seria o ministro da Saúde e o ministro da Fazenda não teria um papel de destaque, e hoje o que nós assistimos? Assistimos o ministro da Saúde de pires na mão, indo na equipe econômica procurar recursos para a saúde. Quer dizer, fica difícil. Quando nós temos hoje uma saúde sucateada, onde estão morrendo pessoas de resfriado, simples resfriado ou de diarreia, quer dizer, fica difícil a gente discutir. Mas o problema existe, está aí. Quer dizer, precisa ser enfrentado pelas autoridades. Eu acho que deve ser discutido pela sociedade como nós hoje estamos aqui discutindo. Quer dizer, talvez não seja esse o caminho da legislação, mas sim um caminho de campanhas. E eu já me dou por satisfeito, Zé Nelo, porque estou vendo as campanhas aí por parte da Prefeitura incentivando a doação de órgãos. O governo do Estado também está preparando a sua campanha incentivando as doações de órgãos. E todos nessa mesa estamos a favor da vida, tentando resolver um problema que existe, que é pouco discutido e que agora as pessoas estão, graças a Deus, discutindo nos bares, nas casas, nas igrejas e assim por diante. O seu projeto, vereador, ele permite, né, torna aí praticamente livre a retirada de órgãos, desde que a pessoa não tenha se manifestado contra a doação. É baseado em depoimentos de especialistas, quer dizer, que dizem que o processo, como a Marisa colocou aqui, o processo tem que ser muito rápido. E um dos fatores que dificultam essa agilidade é justamente o processo de decisão da família. O sujeito não deixou claro se é doador ou se não é doador, quer dizer, tem que avisar a equipe médica, tem que fazer uma mobilização. Mas é claro, é óbvio, e não podemos ser ingênuos de achar que apenas uma lei resolveria o problema, porque lei nesse país nós já temos mais de 200 mil e até agora não vejo muito resultado. Quer dizer, seria interessante uma consolidação. A lei apenas por si só não vai resolver o problema, como colocou o Dr. Paulo, o Dr. Elias, o Dr. Silvano. Quer dizer, precisa ser investido em infraestrutura. E a gente vê verdadeiros heróis tentando lutar a favor da saúde, como é o caso dos 3 médicos aqui, da Marisa. O doutor Silvano numa luta para que nós tenhamos aqui em São Paulo o Instituto do Fígado. Eu acompanhei como vereador dessa cidade, ele como secretário da Saúde, a sua luta por mais verbas para a saúde municipal. Quer dizer, é uma luta incessante, as dificuldades políticas nesse país para o setor da saúde são difíceis. E quando nós assistimos o quê? O desvio de verbas, a corrupção comendo solta, os desperdícios e o ministro da Saúde, infelizmente, com o pires na mão, buscando recursos para a saúde. Pior do que isso é que, se eu bem me lembro, o doutor Paulo disse que órgão tem. É isso, doutor Paulo? Sobrando até? Está sobrando. Então, se tem, nós temos que repensar o que ele quis dizer. Não, espera um pouquinho. Eu vou dizer eu mesmo, vou explicar eu mesmo. O que existe é o seguinte: quando você faz uma procura intensa, e você
você consegue achar um número suficiente, você conseguiria achar um número suficiente de órgãos para transplantar as pessoas que precisam fazer um transplante. O problema é que falta estrutura, falta dinheiro, basicamente isso. Órgão tem. Órgão tem. Doador tem. E por que dessas filas, doutor Paulo? Por que dessas filas? Por que da necessidade, então, da gente fazer as campanhas constantes para que haja Mas intenção? isso foi respondido durante o nosso debate. Se nós não temos infraestrutura para atender aqueles que estão doando órgãos, é por isso que tem fila. Porque doadores têm, órgãos têm, mas não tem quem retire a tempo oportuno, nós estamos perdendo. Eu acho e estamos querendo, nesse momento, fazer o quê? E aqui, com todo respeito, eu acho que tem todo o mérito trazer à luz essa discussão, mas eu me posicionei contrário a esse tipo de legislação que inverte o processo natural das coisas. Quer dizer, eu preciso ir a um cartório, eu preciso ir a uma repartição pública para exercer um direito de disponibilidade que me é assegurado na Constituição para dizer, eu não sou doador? Será que eu preciso inverter? Ou o ideal seria um processo de conscientização da sociedade para que nós pudéssemos ter um maior número de pessoas doadores com aproveitamento no máximo possível? Eu acho que nós estamos invertendo os fatores aqui. Eu gostaria de ouvir a Marisa. Isso me preocupa muito, porque nós estamos nós estamos começando a limitar exatamente essas garantias da disponibilidade do próprio corpo. Antes da Marisa, eu queria o doutor Paulo completar aí, porque causa realmente espanto no momento que a gente vê tanta fila, né, de pessoas necessitadas de um transplante. Não, doador tem. O que não tem é estrutura. A gente tem a tese da nossa colega, a doutora Maria Lúcia, que mostra que 70% das famílias doam. Isso é igual aqui no Brasil, é igual aos Estados Unidos, é igual em vários países do mundo. Esse é o número. Esse é o número, 70% das famílias doam. O que se tem é falta de hospital e falta de equipes que se interessem em fazer o transplante. Paulo, o senhor deve fazer uma parte. Professor... Eu acho que para não criar confusão, porque senão nós realmente aqui cria-se uma situação paradoxal, precisa se dar uma informação técnica. O rim é mais tolerante a uma série de condições adversas na preservação do cadáver com morte encefálica do que o fígado e o coração. Em consequência, os transplantadores de rim, muitas vezes, têm acesso a um doador que para nós já deixou de ter interesse, porque o fígado e o coração se deterioraram, enquanto que o rim tolera mais, por questões estruturais. Agora, de todas estas etapas que o Elias tão bem dividiu didaticamente, eu queria dizer a vocês, ou pelo menos como eu penso, que a única etapa aonde nós podemos agir de uma forma dialogada e de uma forma mais eficiente e rápida é aquela da doação. Porque a infraestrutura que o Paulo está citando é real, ela é universal para a assistência médica brasileira. É um problema nacional. Então, nós, tratando desses doentes terminais, não podemos usá-los como argumento mais forte do que a mortalidade infantil para comover, estimular ou exigir das autoridades uma resposta mais adequada. Nós hoje aqui estamos falando dos terminais que podem ser salvos por órgãos. E me parece, isto é uma opinião, eu queria até ouvir os seus comentários, que a sociedade que hoje se arrola e se assume através do Estado, eu acho que ali é uma pequena diferença, mas eu uso a sua terminologia, o Estado, de invadir o direito, usando suas palavras, de autonomia sobre o corpo, para saber se houve um crime e, eventualmente, o criminoso, será que o direito de vida de indivíduos dessa sociedade, que na minha fila de espera, Paulo, morrem 30%, 40% por falta de órgãos, a equipe está lá à sua disposição. Só que nós não temos órgãos. E eu ponho isso realmente com uma dúvida, não que eu queira fazer dialética, às vezes há pouco eu estava querendo ser enfático para tomar uma posição contrária. Eu acho que existe a legítima dúvida de que a sociedade tenha mais direito de invadir uma determinada fronteira tradicional para salvar vidas do que para elucidar um crime.
Mas eu falo com o médico e respeito que você fale com o advogado. Eu queria dar um esclarecimento. Eu queria muito ouvir a opinião dele. Só dar um esclarecimento, senhor, que é assim, quando o colega fala sobram órgãos, eu queria fazer uma analogia. Seria assim, como dizer, o Brasil tem terra suficiente para que, totalmente cultivada, não faltaria alimentos. Bom, muito bom. Isso é o que ele quis dizer. Quer dizer, se nós tivéssemos todos os hospitais funcionando, todas as equipes ativas, ambulâncias, estradas boas, helicópteros, aeroportos, telecomunicação, computador, se tivesse tudo isso funcionando sem nenhum erro, provavelmente nós teríamos, como no País Basco, eu acabei de informar o professor, nós teríamos órgãos suficientes para todos os que estão na fila. Bom isso. É uma analogia. Se nós tivéssemos terras plantadas adequadamente, não faltaria alimento no Brasil. Na Espanha, no País Basco, eles hoje eles criaram uma estrutura tão grande de captação que hoje eles têm 70 doadores de rim por milhão de habitantes por ano para 50 receptores de rim por milhão de habitantes por ano. Essa situação, eu vou até expandir essa analogia. Se tivéssemos uma carga tributária decente, ninguém sonegaria. Se tivéssemos uma educação decente... Mas eu gostaria de ouvir da Marisa como é que está a situação atual hoje. Tem sobra de órgãos? Não. São Paulo ou o Brasil pode ter muitos pacientes com morte encefálica. Com morte encefálica, vítimas de um trauma. Mas doadores efetivos, doadores notificados a uma central de transplante em tempo hábil e com confirmação da família, isso não existe. Qual é o tempo hábil? Esse tempo hábil da confirmação da morte, é difícil você estabelecer um tempo porque imediatamente a constatação dessa morte, a notificação deveria ocorrer a essa central de transplantes. E essa central de transplantes falar com a família, providenciar a captação, a manutenção desse doador. Quem tem que informar é o hospital? É o hospital. Se todos os casos de morte encefálica existentes no estado de São Paulo fossem comunicados à central de transplantes do estado de São Paulo, com certeza teríamos uma média de 10 a 15 doadores dia. E isso não ocorre. Ocorre que nós temos um doador dia. A fila maior para que é, Marisa, hoje? Coração? O transplante renal, a maior fila. Em seguida vem coração e fígado com a média de 100 pacientes numa lista de espera e o índice de mortalidade para coração é idêntico ao de fígado. Quer dizer, de nesses 30%. 15 por dia, em o quê? 10 dias você liquidaria a fila? Se tivesse... Se tivéssemos... Se eu tivesse... Você vê que lidar com números, às vezes você pode criar um serviço, eu falo pela unidade de fígado do Hospital das Clínicas. Nós temos 80, 100 doentes, porque não podemos ter mais. Mas se não, todos os cirróticos, alcoólatras e por vírus B são candidatos. Cresceria porque muito a história natural da doença é morte. Então, todos eles, eu comecei dizendo isso há pouco, e pelos resultados hoje, que são 86%, 88% de sobrevida do transplantado, e como o outro é 100% de óbito, todo cirrótico, para dar um exemplo, todo tumor de fígado, ele é um candidato. Só que nós, na nossa fila, não adianta ter 10 mil, porque precisa tomar conta deles. Nós temos 80, 100. Agora, eu gostaria, se... Vamos voltar a fechar, porque nós estamos caminhando para o final do programa. Isso realmente eu queria saber como jurista, Você vê o direito da sociedade em esclarecer um crime maior, igual ou menor do que dar 8 vidas? Porque o princípio é o mesmo. Eu diria o seguinte, primeiro não como jurista, mas simplesmente como advogado que interpreta todo esse ordenamento. O que nós temos é o seguinte, num determinado momento a sociedade, ela tem interesses que na sua coletividade, ou seja, agora Estado, e isso é que eu digo Estado, esse interesse individual é sobreposto pelo interesse coletivo. E por que o crime é um interesse coletivo? Porque ele quebra a harmonia da vida social e leva ao aniquilamento de todo o grupo social. Então, o interesse maior é do Estado em ver quem é o autor de determinado crime e puni-lo para que mantenha a paz social. Esse é o interesse coletivo, diferente nesse momento do interesse da manutenção de uma vida humana. Não estou colocando na balança o valor de uma vida humana e o valor da paz social. Mas se colocássemos na balança só para efeito desse raciocínio, nós teríamos, quem sabe, um aniquilamento de toda a vida humana se não tivéssemos a paz social. Por isso a preferência hoje do Estado em punir o criminoso de forma mais direta e cuidar, que deveria também dar de todas as vidas dos seus cidadãos e não consegue. Na verdade, nenhum e nem outro. Estamos fechando, infelizmente acabou o tempo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui. O tema é apaixonante, vai provocar muita discussão.
saudável. O que queremos é salvar vidas. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde e até a próxima edição do Opinião Livre. Qualidade global. Isso é fundamental. Se não dança. Se não dança. Senão não aguenta a concorrência realmente. E aí a dança, a música internacional. Foi muito bom receber você, viu, Marcos? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, falando com um público inteligente que assiste o seu programa. E parabéns por todos os livros aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Marcos Cobra, chefe de departamento de marketing da Fundação Getúlio Vargas.